Aô, agora foi, hein? Olá, meu povo! Agora Sejam foi. bem-vindos novamente a este canal maravilhoso. A gente achou que tinha começado, mas não tinha. Pois Vocês é. escutaram áudio ou não? Não. Nem o áudio? Ok. Bora que a gente tem update para fazer, a gente tem que falar dos shingles, do telhado, a gente tem que falar do drywall que chegou. Ontem a gente mostrou para vocês lá no Instagram, quem segue a gente Construindo com Tatselo no Instagram, viu nos stories como é que eles fazem a entrega do drywall. Bastante interessante. Depois segue a gente lá e dá uma olhada nos stories, tá? Até deixei nos destaques, caso expire os stories, a gente fica Sim. com aquilo ali eternizado. Então vem chegando, você que é novo no canal, nós estamos construindo aqui no sul da Flórida, uma casa de frente pro lago, já tivemos muito perrengue e a gente mostra caramba. tudo, tá? A gente fala de valor, mostra perrengue, o que mais tem é perrengue e nós reclamando. Gente, não vou fazer que tá tudo lindo, porque, né, não tá. Quando tá lindo, a gente aparece feliz para um. Mas a gente tem update, né? Vocês lembram, o telhado precisava ser terminado. Eles eram para terminar ontem, inclusive... Pois é, ficou um cantinho lá desse lado. No sábado veio um rapaz, um casal fazer este telhado. Este telhado é grande, gente. Sim. E aí depois o casal desapareceu. E aí a gente soube que eles não quiseram mais fazer, porque era muito difícil o trabalho. Era um trabalhão, Obviamente, né? Uma pessoa fazendo e a outra assistindo é difícil mesmo, né? Fica embaçado. Então chamaram uma outra equipe, e a equipe era para ter terminado ontem super rápidos, só que eu acho que houve mais um probleminha de comunicação, para variar, e a gente vai mostrar para vocês o porquê que eu acho que aconteceu isso, e eles pararam ontem do nada e não terminaram, então faltou aquele pedacinho ali. Ah, é pouquinho, né? É pouquinho, mas Pouquinho. faltou isso aqui tudo, menino, desse lado aqui, olha. Faltou isso aqui tudo. Olha só. Né? Ó, você vê que ali eles fizeram uma parte, mas faltou isso aqui tudo. Inclusive, quero mostrar pra vocês como eles fizeram o patch, que a gente chama, o remendo daquele buraco. Lembra que eles esburacaram Cortaram tudo? tudo errado. Outro problema de comunicação, cortaram tudo errado, tiveram que remendar? Então, eu estava muito preocupada com o que eles iam colocar por cima, e aí a gente pode mostrar pra vocês pela outra janelinha. Então vem chegando, já falei pra deixar like, comentar, deixa aí, compartilhar. filho. Faz favor, Ó, tá? mostra pra eles o xingo aí, ó. Eu vou mostrar os shingles, ó. Eu até tirei ali que ele Tava esquenta. quente, filho. Ih, grudou? Pera lá. Não, assim. aquele é grosso. Ó, então o shingles, ele vem assim, ó. Ele vem embaladinho assim, ó, igual essa... Mostra. Vem assim, ó. Pesado, viu, gente? Aí a máquina, no Instagram tem também. O cara, eles jogam tudo por cima da casa, deixa ali certinho, porque é pesado você levar daqui, né? Então eles deixam ali tudo espalhadinho para os meninos abrirem e ir colocando os shingles. Isso aqui É tudo pregado. Pregado com aquela gun, sabe aquela arma de prego, né? Então eles vão colocando assim, ó. Tá Inclusive, vendo? tem até os pregos dela aqui, depois a gente pode mostrar. ó. Eles vão colocando assim, depois eles vão um em cima da outra, e essa parte aqui, ó, É o que fica exposto. É o que fica exposto, tá vendo? Então aí eles vão colocando uma em cima da outra, uma em cima da outra, uma em cima da outra. Então esse aqui é o shingles. Pois é, pode ver que eles começam ó, de baixo pra cima, tá vendo? Da beirada Verdade. de baixo, ó, pra cima. Pra ir colocando uma em cima Isso. da outra. E é tudo no prego, certo? Aqui na Flórida, principalmente, nos outros cantos dos Estados Unidos, eu não sei. É o mais comum da gente ver. A gente tem telha normal, a telha cada vez a gente vê menos, né? Sim. Telhas. A não ser que a casa seja num modelo assim, mais Ou é que um o povo queira. condomínio, que o estilo já Exato. vem todo... Mas hoje em dia é mais condomínio um pouco mais antigo. Hoje em dia eles usam muito shingles. E tem também o metal roof, que é o telhado de metal, que eu já falei pra vocês que eu queria ter colocado, mas assim, é 3 vezes o valor desse aqui. Então a gente vai ter só alguns pedaços de metal roof. É aí que vem o erro. E aí que vem o erro que eu vou mostrar pra vocês. Esses shingles, eu até fiz uma pesquisa para falar para vocês sobre os shingles. Eu não sei se é um material que vocês usam aí no Brasil, se tem algum lugar que usam ou não, mas aí eu fiz uma pesquisa para explicar para vocês sobre o que é. Mas antes da gente falar, bora mostrar o patchzinho para eles? Bora. Aí depois eu falo sobre. Olha lá os pregos ali, ó, da GAN. Esses são os pregos, né? É um... Parece uma metralhadora. É uma metralhadorazinha de prego, porque aí eles vão pá, 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 pá. Tem 2 aí, se eu não me engano, não tem? É É ela. Tá vendo?
Então é com esses pregos aqui. Vamos mostrar o petzinho ali, bebê? Bora. Só para Vai por eles... cima aí, porque tá cheio de drywall lascado aqui no chão. Jogaram os drywall aqui tudo, aí agora não dá mais para passar, menino. Depois a gente fala dos drywall, hein, gente? E a gente fala do erro de comunicação aí também. Vem chegando, hein, gente? Vai deixando o like, comentando, compartilhando, certo? Como é que vocês estão? Nós já vamos falar o que é drywall já, viu, Cristina? Espera aí, rapidinho. Vamos lá. Ó, aqui, a janela tá missing ainda, viu, verdade, gente? Ninguém me respondeu das janelas. Realmente ficou faltando 2 janelas aqui e uma ali da Sofia. Aqui. Essas janelas, diz a construtora que estavam compradas há 1 ano. 8 meses. Ficaram 8 meses estocadas. E aí, quando vem instalar, vem faltando janela. Vai entender, né? Ó, aqui era um buraco, tá vendo? E aí, eles pegam essa manta, que ela é basicamente do mesmo material dos shingles, e bota por baixo, para depois botar os shingles por cima. Então, aqui era onde estava aquele buraco que eles cobriram com aquela madeira verde, e agora eles puseram esse patchzinho para fazer aí, para não ter infiltração, né? E aí agora eles botam os shingles por cima. Então, todo buraco que eles fizeram errado... teve que fazer esse remendo. Eles tiveram que fazer esse remendo aí, certo? Mas ó, aqui dá pra ver, ó, como vem, ó. Dá pra ver mais de pertinho, tá vendo? É verdade. Como vem o shingles. Como que vai botando um em cima do outro, né? E ainda vai um metalzinho, tá vendo ali, ó, na ponta? Tem um metalzinho ali que eu não sei vai pra um que serve, acabamento, não. né? Acho que é um acabamentinho para poder cobrir a madeira. Então, ó, a minha pesquisa rápida que eu fiz sobre shingles, Marcelo, né, no patrão. Certo. Então, aí disse assim, olha, como funciona o telhado shingle? Aí fala, super resistente e durável. Ai, tem um bicho. Ixi, é marimbondo, mano. A telha Sai shingle, da minha... A telha shingle não necessita de manutenção contínua, ao contrário, as telhas de cerâmica, o shingle, ao contrário das telhas de cerâmica, o shingle, telhado, raramente quebra. Não quebra porque é maleável, né, que fala. É verdade, né? Vocês viram, né? Não quebra, meu filho. Não... pode andar à vontade em cima. Raramente quebra. O seu sistema de... e seu sistema de autolimpeza é chamado de AR. Faz com que o telhado fique sempre bem limpo. Isso não é muito verdade não, né, Marcelo? Tem uns que nem esse que é charco, ele pode ser que ele fique melhor, mas tem uns marronzinhos, uns beijinhos que fica tudo cagado. Como eu disse pra vocês, aqui na Flórida a gente usa muito shingles e tem de tudo quanto é cor. Tem clarinho, tem marronzinho, tem assim que a gente escolheu o charcoal, que é um cinza escuro. Quanto mais claro, mais aparece a sujeira. E aí eles vêm e eles lavam pra sujeira não ficar ali em cima, entendeu? E aí existe uma manutenção. Essa história de que ele se limpa sozinho aí, não sei não se é verdade. Autolimpante? Autolimpante, né, Marcelo? Cruel. Aí fala, qual material é feito a telha shingles? Aí fala que a telha shingles tem em sua composição uma mistura de manta de fibra de vidro saturada em asfalto com grânulos cerâmicos, responsáveis pela camada mais superficial. Então, aquelas pedrinhas Parece uma areiazinha. são grânulos cerâmicos. Bonito esse nome, hein? Entendeu, Marcelo? Só assim para nós querer entender o que é o shingles, né? Isso. Aí fala que é super resistente e durável, que não necessita tal da manutenção e tal. Isso aqui eu já li, né? Sim. Isso aqui foi o que eu já li. E ele gruda mesmo, filho. Tem um negócio mesmo de asfalto. Isso, Marcelo. Tanto é que você pega na mão, fica tudo preto. E aí diz que dura aí, a telha shingle é considerada o sistema de cobertura de telhados mais eficiente do mundo. É mesmo, menino? Fabricadas com a mistura das asfálticas, das rochas vulcânicas e fibra de vidro. Aí agora já entrou as coisas dos vulcânicos, menino. A telha shingle se destaca em diferentes projetos arquitetônicos, sejam residenciais, comerciais ou industriais. Tá bom. Diz que dura uns 30 anos. Se você, né, lava e tal. Faz a manutenção. Depende da manutenção. Então, assim, custo-benefício é muito foda. O custo-benefício da telha shingles. Principalmente pra gente aqui que tem insulation. É verdade. Principalmente pra gente que tem ar-condicionado. E a nossa vai ser tudo no teto também, nossa insulation, né? Não vai ser aqueles flocozinhos que fica largado no forro, não. Não, vai ser aquele de foam, aquele que espreia, né? Isso. Porque assim, gente, eu acho que a casa, quando ela não tem
um insulation, que é para o calor não entrar, eu acho que não deve ser legal ter o shingles, porque esquenta. Pega fogo. Pega fogo. Principalmente quanto mais escuro, mais esquenta. Mas pra gente aqui foi a melhor opção. Agora, vamos mostrar onde é que nós vamos ter, Marcelo, as partezinhas que vai ser o metal, o telhado. Viu a Joelma aí na batida do cabelo, hein? Ó, ali eles não fizeram, tá vendo? Eles pararam de fazer. Pequenininho, né? Aquele telhadinho ali, eles não fizeram. Então, aquele telhadinho vai ser de metal. Por esse e o da frente da garagem. Todos os telhadinhos tem esse, tem um do lado de lá da garagem e tem um na frente da garagem. São 3, certo? São 3 telhadinhos. Esses 3 telhadinhos, no projeto, ele tá como telhado de metal, que a gente usa muito aqui, a casa toda de shingles e só alguns detalhes de metal para dar um negócio diferente. Quem não tem dinheiro para pôr tudo de metal, bota os pedacinhos, entendeu? Basicamente é isso. O telhado é uma coisa que daqui a anos, vocês viram, né? Dura 30 anos, se for bem cuidado, é uma coisa que a gente, dependendo, né? Não sei, hoje eu penso em mudar. Na hora eu não sei se eu vou mudar ou não, vamos ver. Aí, onde vem a má comunicação? Ontem a gente estava aqui, vendo os meninos entregarem o drywall, e quando a gente saiu, eu vi o rapaz trepado aqui, ó, para começar a fazer o tal do telhadinho. Aí pergunta a gente... Tá pronto. O homem não me fez o telhadinho de shingle, gente? Eu faço o quê, gente, com esse homem? Eu faço o quê com essa falta de comunicação, gente? O que eu faço? Aí eu mandei pro mestre de obra, eu falei, olha, eu acho que eles estão fazendo os telhadinhos, e ali é metal. Aí ele me mandou uma carinha, sabe aquela carinha que a boca tá fechada, que você xinga até Deus e o mundo? Aí ele falou, porra, 1 passo pra frente, 2 pra trás. Eu falei, até aí, né? É exatamente assim que eu me sinto desde o começo, vocês sabem, né? A gente dá 1 passo pra frente e a gente dá 2 passos pra trás. Então, por isso que eu falei da língua pra vocês. Eu acho que é um problema da comunicação por causa da língua. Porque, ó, o mestre de obra fala com o dono da companhia, que passa pro supervisor, que passa pro fulano. E aí um falou em inglês e o outro falou em espanhol e o outro falou em não sei que língua. Aí chega no cara, ninguém entendeu porra nenhuma. Verdade. Entendeu? E aí, vocês me perguntam, e agora, Tatiana? Boa pergunta, e agora? Tira, bota por cima, faz o que agora? Pois é. E detalhe, eu acredito, que até falei pra você hoje, eles deixaram de terminar aquele lá por causa que o cara falou, não, para de fazer os negócios aí que tá... Que ali é metal. E a gente tá achando que eles acharam que então a varanda ia ser de metal também. Só em cima da casa e a varanda também de metal. Só que a varanda não é de metal, porque aquela varanda de metal ia sair cara. Pois é. Metal é caro, é bastante varanda e não ia ficar legal também, né? Metal na varanda e em cima diferente, você acha? Ia. Mas, né, ia sair caro. Então a gente escolheu fazer só os pedacinhos. E aí os caras ontem pararam tudo, gente. A partir do momento... E olha que no primeiro dia eles chegaram aqui tarde, porque eles pegaram esse trabalho de última hora. Eles saíram daqui bem tarde. 8, quase 9 horas da noite, porque tá escurecendo tarde. Então ontem eles iam terminar. Então a gente tá achando... Não, ele falou pra mim que ele ia terminar. Que quando eu falei pro mestre de obra que eles estavam botando onde não deve colocar, o mestre de obra deve ter ligado na companhia e acabou chegando pra eles que não era pra pôr nem ali. Ou seja, além de fazer aqui errado, não terminaram o que era pra ser feito. Meu filho, é isso. É a tal da construção, né? Sabe o que me deixou feliz ontem? A desgraça alheia. É de quem? Vou falar. Porque assim, né, depois que eu sempre acompanho esse tipo de coisa, mas depois que a gente começou a construir e postar no YouTube, porque eu assisto meus próprios vídeos, né, aparece muita coisa pra mim. E Coelhana, que a gente entrevistou lá no canal, eles estão construindo. Quem lembra Coelhana? Power Couple? Do Power Couple, casal Coelhana. E aí ontem eles estão... prova também. Fodas, ficaram na final. Inclusive, quando a gente estava na Record, a gente fez a live com eles, na fatídica live. Voou o microfone. E aí eles estão construindo. Eles estão um pouco mais adiantados que a gente. Acho que o deles termina em 1 mês, mais ou menos. Ontem, ela mostrou que eles foram instalar as janelas, que as janelas aí no Brasil instalam bem mais para frente do que aqui, né? E projetaram a janela do banheiro que vocês precisam abrir, diferentemente da gente aqui, que não abre janela de banheiro. Projetaram a janela, Marcelo, com mais de 2 metros de altura. Tinha nem como abrir, né? E a moça não conseguia, ela não vai conseguir abrir a janela dela.
Só que ela só percebeu isso agora, depois que instalaram as janelas. Inclusive aquelas janelas que é basculante, que você faz assim e ela abre assim, eu acho que é. E ela não vai conseguir abrir a janela, ela tava puta ontem nos stories, falando do fucking projeto. Falou, esses filhas da puta que projetam essas merda errada. E aí ela falou de não economizar no projeto. Eu não acho que tenha a ver com economia de projeto. Eu acho que tem a ver com falta de competência dos arquitetos, das pessoas que trabalham com esse tipo de coisa. Entende? Porque se no Brasil, Marcelo, você precisa abrir a janela do banheiro... Sim. Para sair, não é igual aqui que você tem aquela ventilação forçada, que a gente não abre janela por causa do ar-condicionado. Porra, como é que tu projeta uma janela lá nos quintos dos infernos, Marcelo? A mulher tava puta. Aí quando for tomar banho, vai ter que levar um abridor de janela. Ou então vai ter que botar um coisinho ali, ou chamar o marido para abrir, porque eu acho que nem ele consegue abrir. Por causa que a janela começa assim em 2 metros, só que o negócio onde você puxa para abrir tá mais para cima ainda. Caraca. E agora faz o quê, gente? Aí desculpa. Eu fiquei feliz, por causa que eu não sou a única tomando no cu, viu? Desculpa. Vamos já jogar os drywall aqui? Que vamos, Marcelo. Vamos. Inclusive, gente, segue eles lá, tá? Que eles estão construindo aí no Brasil, como eu disse. Olha só. Olha, então assim, vamos falar dos drywalls, né? Até foi uma surpresa pra gente, nem sabia que ia ser entregue ontem, né? Porque ainda faltam aí janelas para serem instaladas, o storefront aqui da frente, né? Mas eles entregaram. O rapaz falou que, inclusive, não tem nem problema que essas janelas não estão instaladas. Essas aqui, ó, gente, que é as maiores aqui da frente. Ele falou assim, não tem problema, é sempre assim, o rapaz que veio entregar. Ele falou, a gente coloca esse plástico por cima justamente por isso, né? Por causa da umidade, da chuva que pode ainda entrar. Lembrando que o shingles aqui em cima tá pronto, mas aquele beiral ali, tá ó, que vocês estão vendo... Dá pra ver a luz ali. Vocês estão vendo luz entrar, aquilo ali é todo fechado, tá, gente? Isso aí tudo vai ser fechado, tem um acabamento ali. Então o rapaz vem entregar e eles, igual os shingles, pode ver que eles vão distribuindo nos cantos da casa. Vai jogando, né? Porque, gente, o drywall, tomara que dê pra gente pegar quando eles estiverem instalando, só que a gente não pode ficar atrapalhando, porque os caras dizem que é uma das coisas mais rápidas da casa instalar os drywalls. Pois é, já jogaram ali os do cinema também. Porque eles vão separando e os caras vão pegando e pum, 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 no teto, pá, pá, pá. É rápido para dependendo de quantas pessoas vêm também, né? Se vier 2. Se vier o cara e a mulher dele... Dá ruim. Vai vazar falando que o trabalho é muito difícil. Então, por isso que eles entregam um pouco em cada lugar, para ficar mais fácil para os instaladores não ter que ficar. Já pensou assim, joga tudo ali na sala? Aí você tem que ficar subindo folha por folha, folha por folha. Jogou ali o que vai ser usado lá embaixo. Exato, né? Então eles vão separando assim, entendeu? Até acho que no nosso quarto, parece que carregaram uns lá para baixo. Tem no nosso quarto, então tem aqui, ó, no loftzinho. Aqui foi onde nós pulamos. É drywall para viu, gente? Inclusive, Marcelo, que já trabalhou com construção, falou que normalmente os drywalls que entregavam antigamente era de 8. Esse aqui tem 8. 12. 12. Tem 12 pés de assim, ó. É enorme, cara. Uhum. Então, vai mostrando ali para eles também, Marcelo. O Will tá perguntando quando vão colocar o drywall. Então, Will, o drywall ele é instalado depois que tá tudo aprovado, essa parte da elétrica. Tem inspeção, né? Então, pra ser feito. Só que antes da inspeção, os caras tem que todo mundo voltar. Esse acho que é o maior problema, fazer os caras voltarem para terminar os detalhes que ficaram para trás. Então, aqueles meninos que fizeram essas paredes de madeira, os framers, eles têm que voltar, tem um monte de coisa para arrumar. O meu nicho que esqueceram, tem que tirar aquela parede do ar que não foi usada, um monte de detalhe. Tem os reparos nas janelas também, que tem que Um monte de detalhezinho. Então, assim, esses meninos têm que voltar, os meninos do ar têm que voltar para arrumar, alinhar aquilo que o Marcelo pediu. Os encanadores têm que voltar, que eles têm que arrumar coisas que eles não fizeram, né? Acrescentar coisas que eles esqueceram. Eles têm que encher de água os canos da casa toda. Então, como a gente ainda não tem a água ligada, eles têm que vir com um caminhão de água para poder encher tudo de água. Tem que pressurizar tudo. Porque tem que dar a pressão e quando o cara da prefeitura vem... O reloginho tem que estar certinho. A pressão tem que estar ali bombando, que senão não passa na inspeção. Senão tem vazamento. Exatamente. Então... Tudo isso tem que acontecer
Aí tem que ser aprovado para depois colocar um insulation, para depois colocar o drywall. Entendeu? Porque uma vez que você fecha de drywall, você não consegue colocar um insulation. Entendeu? Então, isso tem que ser feito para depois ser... Não é uma coisa que demora muito, mas se as pessoas estivessem trabalhando, né? Tem alguém aqui hoje? Não, hoje não. Hoje só tá nós. Só nós. Nós aqui, família. Só nós. Já escrevi logo cedo. E aí? Cadê minhas janelas? Cadê o plumber? Cadê o não sei quem? Cadê? Então... Mas pelo menos os drywalls estão aqui, não vai ter a desculpa de que tá faltando, né? A pandemia não tem drywall. Sabe aquilo que nós estamos escutando até desde que começou? A pandemia já acabou, né, gente? Mas o povo ainda joga na pandemia, as culpas tudo, material, né? acho que já deu. Vamos lá embaixo para nós ver onde é que eles jogaram mais os drywall. Então, para quem perguntou o que é drywall? Drywall, gente, são essas placas que eles vão fechar todas essas paredes. Essas madeiras vai ficar tudo branquinha. Fica branquinha. Aí no Brasil vocês usam também drywall. Os arquitetos de interior, quando vai fazer alguma coisa e precisa de uma parede oca, entre aspas, né? Vocês usam drywall aí. Mas aqui a gente usa muito. É tudo feito de drywall, né? Tanto é que depois, se você quiser remodelar a sua casa e mudar os ambientes dela, é super mais fácil, simples, né? É mais fácil. Então, todas não tem parede estrutural. Tudo que você vê aqui de parede vai ser coberto de drywall. Então, no caso, seria o finish, o acabamento, o que fecha as paredes. Por isso que tudo na parede tem que estar certinha para poder fechar. Porque uma vez que fecha, aí depois, menino, vou te falar, aqui, viu? Né, Fernando, tem que vir aqui testar tudo os cabos. É verdade, Fernando, tem que vir depois. Falou que ele vem, acho que sábado. A Celamar falou, aqui em casa é assim, colocaram uma corrente para puxar a janela. Mentira, Celamar, que colocaram a tua janela lá em cima e tu não consegue abrir. Não são os fia da puta? Nós faz o quê com os arquitetos desse? Desculpa os arquitetos aí, vocês sabem, né? Tem gente muito boa. Mas olha, eu vou te falar, viu? Quanto mais a gente tá nessa saga e mais a gente assiste, mais a gente procura, mais a gente vê o quão incompetentes são as pessoas que trabalham com isso. Mas é porque o pedreiro, não é o cara obrigado. que vem fazer o negócio, você não tem culpa, ele tá seguindo a planta. Exatamente, o pedreiro não tem culpa, ele fez a janela onde está. O cara que instalou a janela também não tem culpa, né? A culpa é de quem fez o projeto. E a gente que paga pelo projeto, a gente que é dono da casa, a gente não é obrigado a saber, gente. Pois é, e depois que está pronto, como é que remenda? Exatamente. Não tem jeito, que nem nós perdemos 2 pés de um quarto ali. Por causa daquele duto que não existe. Que não existe. Exatamente. Então, assim, olha, se você é arquiteto e você pasta porque os seus colegas são incompetentes e aí a fama acaba espirrando, né? E você fica indignado, coloca aí, porque às vezes alguém está precisando de um arquiteto você é bom, você não vai fazer esses negócios. E aí tu coloca aí a informação, porque às vezes a pessoa está procurando alguém bom, né? Porque eu vou te falar, viu? Dá vontade de, olha, dar na cara desse povo todo, viu? Maria. Carol falou, Tati, a língua deve ser um desafio a mais, sim. Com certeza. Certeza absoluta que é. E, gente, é uma mistura de línguas, que nem o rapaz disse que os caras do ar-condicionado, porque é incrível como a gente vê os profissionais, cada um de um lugar do mundo, tomando conta, entre aspas, daquele nicho na construção, né? Então, ele tinha dito que quem fica com manda no ar são os russos, aquele povo dessa parte, entendeu? Não que quem trabalha, o povo que trabalha era hispânico, né? Normalmente a mão de obra é latina. Mas os donos das companhias de ar, o mestre de obra falou que a maioria é russo. Aí você imagina, você fala inglês com os Kroskrovik. Aí os Kroskrovik passa no inglês dele pro cara que fala o inglês, mas tem um sotaque hispânico. Ih, menino, já cagou o meio de campo. Tu tá entendendo? Zoou. Aí tem um brasileiro no meio, porque cada um tem um sotaque, gente. E a gente, se você não tá acostumado com aquele sotaque, é muito difícil de você entender o inglês de um lugar do outro. Não é que não fala inglês. Não é isso, é que é muito difícil entender, é muito sotaque misturado junto, gente, muito. Bom, Tati, o engenheiro não vê suas lives? Ô, Viviane, eu acho que não, porque a empresa de engenharia,
de arquitetura e todo, é uma empresa que é contratada pela construtora para fazer os projetos, né? Então eles nem sabem que a gente tá fazendo live. Acredito, né, Marcelo? Mas os arquitetos que trabalham ali diariamente, todo mundo sabem das nossas reclamações, obviamente, porque antes de reclamar com vocês, a gente tem a certeza de que a gente já reclamou com eles, né, Marcelo? Tem que ter, né? É sobre isso. Não adianta. Esse pau aqui também tá errado, né? Olha lá, tem um X ali pra tirar dois, né? Eu já tinha visto. Tá falando need room for door. DR deve ser door, né? Precisa de espaço para porta. Aqui, não, aqui é aberto, vai ter algo aqui, algum gabinete, alguma coisa. Certo. Aqui tem que tirar, não sei porquê. Eu sei que tem uma porta aqui, ó. Inclusive aquelas portas que faz assim. Não sei, alguma coisa aqui tá errada. E aqui também, tem outra aqui para arrancar. Os framers que tem que ajudar aí. Que tem que ver. E aqui é o seu nicho, né? E aqui precisa cortar, tá vendo que ficou uma beiradinha? Marcou aí, cut. Deixa eu ver. Verdade. A Lígia falou que no Brasil o drywall é chamado de gesso acartonado. Na verdade, Lígia, eu acho que o povo já chama, principalmente os arquitetos, de drywall, porque eu estava assistindo uma moça esses dias, que ela é arquiteta, e ela fala drywall mesmo. Aí é porque fala gesso acartonado. Ela fala drywall, né? Que é a palavra mesmo. Então, aqui falta o meu nicho. Então, que falta nem o deletar, coisa, né? Que usa no Brasil muito. Exato, é verdade. o deletar, não é apagar. É verdade. A Vitória falou, muito estranho um dia um monte de gente trabalhando e o outro sem ninguém. Infelizmente é normal, sabe? Não deveria ser, Vitória, mas infelizmente é normal. Porque aqui não é igual no Brasil que acredito que você contrata, vamos supor, uma equipe de pedreiro e fica ali na obra, né? Aqui cada um é no seu nicho. Então tem a empresa que vem fazer só isso aqui. Entra um e sai outra. A empresa que vem fazer só isso aqui. A empresa que vem fazer só não sei o quê. A empresa que vem fazer só não sei o que lá. Outro dia veio um cara passar um fio, eu acho que é o fio da porta da garagem. Então assim, cada um no seu quadrado. E aí, esse que é o problema. Quando vai ficando rabo para trás, né? Para você trazer esse cara povo de volta... É, porque ele já fez o grosso, né? Ele já fez o grosso e para trazer essa pessoa de volta... E aí ele já está trabalhando em outro lugar. Exato. É um parto. Mas eu fico em cima, né, menina? O máximo que eu posso, eu fico em cima. Tem jeito, né? É muito difícil você fazer esse schedule, essa agenda, para que todos os dias tenha gente trabalhando. Seria, obviamente, o certo, mas, infelizmente, não é uma realidade. Muito, muito pior essa realidade, dizem, depois da pandemia. Porque o que o povo estava falando é, como na pandemia mesmo a construção parou, essas pessoas que ganhavam dinheiro com construção foram procurar outra maneira de ganhar dinheiro. Outros trabalhos. Uber, qualquer outra coisa. Trabalho, né? Na internet. E essas pessoas, depois que a pandemia acabou, entre aspas, e a construção voltou, essas pessoas não voltaram. Porque para que ela vai passar calor? Muita gente voltou para o seu país. Para que ela vai passar calor? Para que ela vai, né, trabalhar fisicamente se agora ela conseguiu trabalhar de outra maneira? Então tá faltando mão de obra. Pois é, tanto é que para fazer um pé de elétrica custava 3 e agora custa 8. Pois é, tudo aumentou porque não tem mão de obra. Ai, menina, tô falando pra você, veio um casal fazer um negócio e o cara regou, gente. O cara regou, gente. Olha, vou te falar. Aqui chama drywall sim, disse Rafaela, hein? A Rafaela tá falando, viu? Gente, bota aí pra vocês que eu gosto muito. Não, o Moço do Lago, gente, ele ontem vieram entregar... Mostrar. Não precisa sair lá no sol. Não vou não. Ontem entregaram mais 11 de areia. O que acontece com o lago? Boa pergunta, vou responder. A gente tá esperando o rapaz do barco vir pra poder terminar de limpar. É porque a máquina não chega lá. Lembra que eu expliquei pra vocês na live passada? Eu falei sobre os problemas com a limpeza do lago. Se alguém não pegou, assiste a última live. Mas, anyways, nós decidimos, então, trazer o rapaz, que ele tem um barco que é para isso. Então, ele vem de lá, de dentro da água para cá, empurrando... Toda essa sujeira, né?
para que o outro rapaz aqui da margem consiga limpar, para que a gente não tenha, com a máquina, para que a gente não tenha que gastar. E também não tem como, gente. Jogar terra é impossível. O cara entrou ali, cobriu ele, cara, praticamente. Então, imagina, vai vir um lago, ou vai vir um barco de lá para cá, e esse barco tem um negócio que ele explicou, que aí ele vem empurrando. Tanto que os meninos que estavam aqui aquele dia, eles cortaram em 3 partes esse tapetão, para que ficasse mais fácil para poder empurrar. Para eles poderem empurrar. Inicialmente, eu espero que sejam só 2 dias, porque é caro para um. A gente contratou ele para fazer esse trabalho em 2 dias, e empurrar isso aí. Porque eu preciso disso limpo. Para poder começar a mexer com o seawall, né? Você imagina o tanto de sujeira que vai sair. Imagina, aqui, ó, tem esses 2 montinhos de sujeira, ó. Sim. Só dessa areazinha. Tá. Você imagina o tanto de sujeira que vai sair dali. Não, ali vai sair muito. Então, porque aqui assim, não tinha praticamente nada, né? Olha os bichinhos aqui, tudo aqui, ó. Que bonitinhos. Tem um branquinho aqui, tem um cinza ali perdido também. Então, assim, segunda-feira, porque ele tá fazendo um trabalho em Key West, lá na ponta da Flórida. E aí, que esses barcos, diz o menino, a gente acaba acreditando nos profissionais, né, gente? Diz o menino que é muito difícil de encontrar, eu já não sei se é papo, o que é, né? A gente já fica meio... Então, segunda-feira, o rapaz disse que vem aqui para começar esse negócio e eles voltarem a limpar esse lago. E aí, deixa eu ver as perguntas de vocês. Vocês que chegaram agora, menino, nós estamos explicando aí, dando os updates da casa. Sai daí do calor, bebê. Tô saindo, né? Vai adiantar? Vou entrar aqui pro ar-condicionado, então. É verdade. Não, eu já deixei a porta da casa aberta. Que é pra ventilar, né? Dá uma ventilada, né? Entendi, é isso. Eu queria sentir um calorzinho. Hoje eu tô afim de passar calor. É isso. Aí eu deixei as portas abertas pra gente passar um calor. A Débora Cristina falou, Tati, aqui também é drywall. Fizemos uma mudança de ambiente há pouco tempo e usamos, tá vendo? Drywall, então, que chama, hein, gente? Falei pra vocês que eu tinha visto a menina falar. A Rúbia falou, só não tá pior porque vocês estão aí todos os dias, xingo daqui também. Menina, eu acredito que sim, viu, Rúbia? Eu acredito que sim. E pior que ontem, gente, quando a gente saiu daqui e eu vi o homem trepado ali no telhadinho, eu falei assim, esse homem vai fazer esse telhadinho de xingos. Aí eu falei, Tatiana, se contenha, não seja chata que reclama antes do negócio, tá pronto? Tu não sabe o que ele foi fazer ali? Tu não sabe pra que ele foi trepar ali? Tatiana, cala a tua boca, não se estressa antes. Menina, foi eu chegar em casa e depois, quando eu pude abrir a câmera, o cara já tinha terminado. Ou seja, podia ter falado antes, para evitar o cara fazer, mas eu não quis falar, porque eu falei, não quero ser a chata que fica, né? Porque até então podia ser um... Ele podia estar subindo por qualquer outro motivo. Não, eu vi ele colocando o ferrinho... Um arremate. Isso, eu vi ele colocando aquilo. Mas aí passou pela minha cabeça, eu falei, esse homem vai fazer isso aí, não é pra fazer. Mas eu falei, não vou falar nada, porque deve ser coisa da minha cabeça, você é a chata do rolê, né? Bom, não, a porta da garagem ainda não chegou, Rosana. Mas vai chegar, viu? Vai chegar, porque precisa, né? Tô reformando minha chácara e os pedreiros estão dormindo lá. Eles fazem tudo. Então, é disso que eu tô falando, Rafaela. Aí no Brasil é mais comum isso. Você tem uma equipe que fica do começo até o fim, e aí você tem especialistas que vêm fazer um negócio ou outro, mas normalmente a equipe é uma só. Tá aqui, todo dia, né? Aqui não é assim. Aqui não tem ninguém dormindo aqui, não. E não é uma equipe só, infelizmente, viu? Podia ser, viu? Bem que podia ser. Acho que rodava mais redondinho. Era pra ser falado, siga a sua intuição, disse Muniz. Vou seguir, Muniz. Eu não vou ser a chata do rolê? É melhor ser a chata, né? Vocês acham? Votem aí. Melhor ser a chata ou melhor não? É porque essa semana eu fiquei muito nervosa e o Marcelo falou pra mim que eu tenho que parar. Que senão quem vai ficar doente é você e eu não quero isso. E aí, então na hora que eu vi o rapaz subindo, eu lembrei do Marcelo, tanto que eu não falei nem pra ele. Normalmente eu falo pra você, eu falo, o rapaz vai botar os xingos lá. Eu não falei nem pra ele, porque eu falei, bom, ele falou que não é pra você, né, ficar aí me preocupando antes da hora. Mas que adianta? Não adianta nada, o cara vai ter que vir e vai ter que refazer. É simples, isso já não é problema nosso. Então, isso me irrita um pouco, porque,
Sempre é problema nosso. Não, cara, sempre mas ele refazer não é o problema nosso. Não, mas no ponto. fim acaba sempre sendo problema nosso. Porque aí, ó, era pra ter terminado ontem, certo? Agora não terminou, o cara vai ter que voltar. Aí, se ele não voltar, quem é que vai arrancar isso aí? Mas já foi 8 meses pra trás. Ai, não. Não adianta correr agora. É foda, Entendeu? viu? Vai perder a saúde por causa disso? Olha, a Joana falou, tô fazendo Fode. obra em casa e tá osso. Tudo caro, profissional fazendo coisa errada também, Tati. Tá osso. E é drywall? Sim! Disse a Joana. Ela escreveu alto, Marcelo. Usamos aqui. Pois é, menino. A Eliana falou, sim, tem que ficar falando. Seja chata. O povo tá falando que eu tenho que ser chata, Marcelo. Não, ser chata é uma coisa. Mas você ser chata trazer isso, ó, aqui na obra, você falar, fazer e acontecer, beleza. A partir do momento que a gente vai pra casa e você tem um outro trabalho pra fazer, isso faz mal pro seu outro trabalho. Eu sei, aí mas tem que ser obviamente eu consigo, eu então, tenho que levar pra casa, não é, gente? Que é, porra, é difícil, Marcelo. Ó, agora aqui, você pegou ar. Eu vou te jogar no fogo. Tu tava de boa com o telhadinho. Né? Que agora tu tá falando, eles vão ter que dizer. Quando você percebeu que eles pararam tudo e não terminaram, tu pegou ar. Pois é, mas a hora que eu cheguei em casa, o ar já foi embora, meu amor. Ah, mas pegou o ar, inferno. É o quê? Mas eu tô na obra, né? Tá na obra. Depois já era. No carro ouvindo vocês. Um beijo, Núbia. Menino. Vamos fazer um mutirão pra terminar essa casa, disse o Alisson. Alisson, nós estamos quase apelando pro mutirão, hein? Fala tudo, disse. Vou falar, menino. Sou português e sigo vocês desde o concurso para o logotipo do canal. Muito feliz Olha com as só. conquistas. Obrigada, Rodrigo. Nossa, faz tempo mesmo, né? Faz, ué. O Denner falou que acha que não vai ser entregue antes de dezembro. Denner, você acredita que se o povo estiver trabalhando, o que falta aqui é muito rápido? Pois é. Muito rápido. Na hora que colocar os drywall, vocês vão ver, bicho. É muito rápido. O problema é esse. Você conseguir trazer as pessoas aqui para trabalharem. Sim. Esse que é Mas depois que colocar os drywall, aí... Ixi. Na verdade, gente, se vocês forem pegando as lives para trás, a gente fala assim, não, depois que subir essas paredes... Filho. Vixe. Vai, hein? Aí a gente fala, depois que subir os trusses, as paredes de madeira, Aí vai, vixe! Aí vai. Aí agora, depois que colocar os drywall, vixe! É a esperança, A né? mesma coisa o Lago. O cara vem aqui, não, 2 semanas tá pronto. Não, esse aí enganou. Não! Esse aí Aí o enganou outro nós. vem, não, ixi, isso aqui, faço. Vai ficar lindo. Menino, não é fácil não. Mas vai dar certo, gente. Vai dar certo, mas é estressante. No final rola. No final rola. Então, assim, tô esperando ainda o update deles para mim hoje. Ninguém me escreveu, devem estar em reuniões, porque eu quero saber cadê o povo que vai vir entrar para terminar essa jossa. Porque se esse povo atrasar para vir, nós podemos ficar aqui um mês, Marcelo, com esse treco parado. Porque do jeito que tá aqui agora, se eles não vierem terminar, para a obra. Sim. Não tem mais para onde ir, entendeu? Porque são steps. Você tem que ir num step, ter a aprovação da prefeitura, aí tu vai para outro step. O bom é que se não sair daqui, eu também não gasto mais dinheiro, né? Tem esse detalhe. Né? Porque só Porque vai a sair, próxima exato, etapa tem que eu tá pago tudo. quando tudo estiver pronto, antes de começar a próxima etapa. É isso, então, filho. vamos ver. Olha, gente, queria agradecer todo mundo pelo carinho. É nóis, viu, filho? Obrigada aí você que não me deixa sozinho, que vai contando seus perrengues aí na sua obra. Esses dias eu li um que falou assim, mano, eu tô morto, tô puto da vida com a minha reforma no banheiro. Eu imagino, foi lá no Instagram, eu imagino vocês com a casa inteira construindo. Imagina, é foda, viu? Então, obrigada pelo carinho de todo mundo. Hoje a gente tem Hora da Fofoca, tem Falando de PC, tem live com Falando os de membros. quem? Falando de Ilha. PC. Live com os membros. Tá rolando promoção dos mantos, Joana mandou hein? queimar tudo, hein? 30% de desconto em tudo. É só você usar o cupom WebTV. Vai lá, WebTV Brasileira, você vai direto na nossa loja dos mantos, da nossa coleção de camiseta e tudo. Tudo, qualquer peça, caneca, camiseta, moletom, com 30%. Tem uma canequinha pinada aí nos comentários. Com 30% de desconto. E a Joana mandou avisar que se você tá de olho em algum manto, alguma coisa, é bom você comprar agora que ela vai tirar vários do ar, várias estampas, tá bom? Então corre, WebTV é o cupom para você garantir 30. Um beijo, É nóis. vocês tudo, hein? Valeu! Fui!